Excelentíssimo senador Paulo Paim, demais convidados, demais participantes, trabalhadores, todos aqui que se encontram, nós agradecemos a oportunidade de poder estar aqui contribuindo com mais informações para subsidiar as decisões da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Bom, então nós vamos instruir, o objetivo é uma sugestão número 15, que regula o aborto, não é interrupção voluntária da gravidez, é aborto, dentro das 12 primeiras semanas de gestação, dentro do SUS. Ou seja, o SUS iria pagar pelo aborto. E eu quero confessar às senhoras aqui que eu sou um feminista, só não sou abortista, claro, como muitas feministas não são. Sou grande admirador do trabalho de vocês. Quantas conquistas fizemos, não é? Vocês fizeram. Vejam como a humanidade tem evoluído nos direitos humanos. Fazíamos sacrifícios, as mulheres, os negros, os índios, os criminosos, judeus, deficientes, homossexuais, já foram considerados pessoas inferiores, não é? Então, quanta coisa boa, não havia direito à liberdade, trabalho, voto, direitos individuais, sociais, coletivos, direitos dos animais, lei contra os maus tratos, a lei Maria da Penha, que tem salvado tantas vidas, etc. Então, a gente tem avançado muito. Hoje temos até o direito ao planejamento familiar. Ou seja, não é negado, não é? Hoje temos inúmeros métodos contraceptivos, a vasectomia também, a ligação de trompas, enfim, tem até a pílula do dia seguinte em que pese, não é? Nós sabemos que há divergência se ela é abortiva ou não. E vejamos que os estudiosos dos direitos humanos dizem que eles caminham cada vez mais para a universalização, ou seja, cada vez mais seja esse universo seja ampliado, mais pessoas tenham direito aos direitos humanos. Mas e o direito à vida? Um ovo de crocodilo já tem proteção à vida, mas o embrião de um ser humano não tem ainda? Será que não é um paradoxo isso, não é? E vejam que nas questões jurídicas, que a doutora de Portugal vai falar muito bem, existe antinomia entre os princípios. Qual deve prevalecer? Quando tem princípios constitucionais ou princípios fundamentais, temos que ver qual é o mais importante, ou o primeiro. Será que é mais importante o direito à vida ou a autonomia da vontade? Então eu quero matar alguém, eu quero assassinar, quero cometer um homicídio, então eu que tenho a vontade, então a minha vontade deve prevalecer em relação ao direito à vida? Não é verdade? O direito à vida deve prevalecer. E nós somos parciais, eu quero confessar a vocês, de ideologias humanistas, com filosofias espiritualistas, religiosas, tem cientistas contrários. E, do outro lado, também há interesses financeiros, apoio do governo atual, causas feministas, entre aspas, porque nem todas são abortistas, cientistas a favor, médicos que querem lucrar também com a legalização do aborto no Brasil. Enfim, nós temos que dar esse desconto. Então, essas duas informações têm que ser analisadas. Agora, a gente não pode mentir nem omitir informações. Eu acho que esse é o dever, senador, de que o governo deve orientar quais são as consequências do aborto e das consequências da legalização do aborto. Não podemos usar mentiras em falsos eufemismos. Não é interrupção antecipada da gravidez. Depois da 20ª semana é parto prematuro. Antes é aborto. Não tem essa, não é? Então a gente começa a usar esse eufemismo e isso é quase como se fosse lá a mentira disfarçada. Então, os riscos e consequências do aborto da mulher, não é? Nós vamos ver aqui rapidamente, que são muitas informações imediatas, risco de hemorragia, perfuração do útero, infecção, a infecção generalizada que provoca a morte, não é? Enfim, as possíveis sequelas também, câncer de mama, câncer de útero, aumentos de câncer de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de Asherman e complicações tardias, frigidez e esterilidade. Nós vamos estar tirando aqui um dos direitos das mulheres, que é o direito à reprodução, que vocês falam tanto, não é o direito reprodutivo, não é verdade? Não, é o direito sexual, também a frigidez. Então vejam, como o aborto, na verdade, é ruim para as mulheres. Não é somente para as crianças, é ruim para as mulheres. Se fosse bom, meus amigos, seria até mais fácil de defender. Mas vejam só, questões psicológicas, a síndrome pós-aborto já catalogada, a queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração, é um instinto poderoso, um instinto materno. Então, o sentimento de culpa muitas vezes vai surgir, provocando transtornos psiquiátricos, ansiedade generalizada, neuroses diversas, síndrome do pânico, depressões profundas, dependência química, alcoolismo, 7 vezes mais índice de suicídio é observado. Isso são estatísticas americanas.
todas as fontes estão no nosso slide, que vai ficar disponibilizado no site aqui do Senado. Né? O período da menopausa é crucial. Aqui são as pesquisas sobre câncer de mama, a gente não vai poder ler todas por conta do tempo, não é? As questões da gravidez ectópica, tendências suicidas, né? Várias pesquisas, não é uma pesquisa isolada, sobre os vários métodos de utilizar de aborto, que são terríveis, trágicos. Não ousamos nem trazer fotos sobre o assunto, mas a aspiração, a chamada extração menstrual, a consolução hipertônica salina, a própria esterectomia, enfim, uma série de complicações, inclusive tardias, não é? Provocando as várias, inclusive a isomanização em pacientes RH negativo, partos complicados posteriormente, na criança, dores intensas, o feto é sensível à dor, morte violenta, abortos de crianças vivas. Tem crianças que nascem vivas e aí tem que se deixar mortas ou serem colocadas no incinerador ou até aproveitadas para pesquisas, para, enfim, para uma série de outras utilizações menos nobres. Sobre as crianças que nascem depois. Então, aí vamos ter aborto de repetição no primeiro e segundo trimestre de gravidez, partos prematuros, nascimento prematuro, parto difícil, não é? Gravidez ectópica, uma série de questões, além de malformações congênitas, por causa de uma placenta imperfeita, morte perinatal, por prematuridade extrauterina. Os prematuros sobreviventes são excepcionais, muitas vezes com paralisia cerebral, disfunções neurológicas. Então, isso tem que ser informado para as mulheres. Se a gente, vocês todos, eu tenho certeza que vocês todos, são contrários ao aborto. Vocês podem ser legais, a legalização do aborto até a 12ª semana. Mas todos vocês são a favor da vida, isso eu tenho certeza. Agora, isso, se fosse mais divulgado, as mulheres pensariam 2 vezes antes de cometer o aborto. Nós reduziríamos sensivelmente o número de abortos somente com essa mudança, senador. Estimular o governo a divulgar que existem pesquisas mostrando todas as consequências negativas do aborto para a mulher, não é somente para o feto. Não é? Então, vamos lá. E aí as mentiras. Então, a gente não deve usar mentiras, a gente tem que ser, apesar da parcialidade, vamos tentar ser o mais isentos possível. O número de abortos clandestinos, nós sabemos, o maior abortista do mundo, o Dr. Bernard Netterson, no filme O Grito Silencioso, ele próprio confessou, no Congresso em Madrid, também no livro América que Aborta, não é? Que os números eram multiplicados por 100, por 1000, porque era interesse a todo custo, ou seja, os fins justificam os meios, não é? Eles sabiam disso. No caso do Uruguai, agora recente aqui do lado. Um exemplo concreto, senador. No primeiro mês de legalização foram 200 abortos, depois 300 a 400. Ora, a estimativa que tinha lá era que havia 30 mil abortos, não é? Onde é que estão os outros 29 mil? Em 2013 foram 4.400 abortos. Então, são hiperinflacionados porque querem dizer que acontecem milhões de abortos no Brasil e morrem milhares de mulheres, o que não é verdade. Eu já fui a favor do aborto. Quando eu recebi essas informações de que milhares de mulheres morriam por causa do aborto, não, nós temos que legalizar. Mas não era verdade, era mentira. Muitas vezes, não é? A maior causa de morte, como foi demonstrado aqui demograficamente, pelo DataSUS, enfim, a senadora Heloísa Helena demonstrou que 0,03% da morte materna é por conta de aborto. Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública mínimo comparado com uma série de outros e que pode ser evitado com a prevenção, com o esclarecimento, com a divulgação dessas informações de pesquisa. Agora, a doutora Isabela Mantovani também mostrou que legalizar o aborto não diminui a mortalidade materna. Então, países como o Chile reduziu imensamente, de 275 para 18 mortes em 2000. Não é? Também, veja, a Índia, onde o aborto é legalizado, o índice de mortalidade materna é imenso, 200 em 2010. E onde o país é legalizado, foi proibido, como a Polônia, também reduzido de 11 para 2 em 2000. Então, o que diminui a mortalidade materna, porque as mulheres, vocês precisam defender as mulheres, o que diminui é a assistência no pré-natal, no parto, no puerpério e também depois. Não é? Nós temos aí a proposta do ex-deputado Luiz Bassuma, que defende o que foi chamado de Estatuto do Nascituro por um erro. Porque não é Estatuto do Nascituro, é do Estatuto da Mulher Gestante. É o Estatuto da Mulher, para defendê-la, para apoiá-la, para dar todo o sustento, todo o apoio, porque muitas vezes não é ela que decide. Mais de 80%, diz a doutora Lenise Garcia em pesquisas, são forçadas pela família, pelo marido, pelo pai, pelo amante, pela sociedade, enfim, uma série. Se fosse por ela, ela não abortaria. Ainda mais uma prática clandestina, que é perigosa, na verdade. Então,
as mortes daqui... As mulheres do nosso país morrem por falta de acesso ao sistema de saúde oportuno, crianças nascendo tardiamente, não é verdade? Tem a falta de hospital, falta de leito, falta de médico, falta de recursos, falta de educação, de informação. Esse é o nosso problema e precisamos defender as nossas mulheres. Então, quais as consequências da legalização? Se a gente legalizar o aborto, o que acontece? Bom, primeira coisa seria como um grande pesquisador, um grande jornalista falou, o Goulart, não me lembro o primeiro sobrenome dele, disse, olha, se esse negócio da legalização das drogas é tipo a questão da corrupção. A corrupção existe há muito tempo e tem aumentado muito. E agora basta a gente desistir da corrupção? Não, agora vamos legalizar a corrupção? Não, não vamos legalizar a corrupção. Vamos continuar lutando, vamos continuar defendendo. Então, não é porque existe aborto que a gente vai desistir, agora vai legalizar. Isso é um contrassenso, não é verdade? Vai ter maior oferta, então vai ter maior demanda. Vamos ter aumento no número de abortos, como todos os países que legalizaram, houve aumento. Quando não teve aumento, era porque a estatística era intencionalmente hiperinflacionada. Era aumentada para enganar o povo, para enganar o governo, para enganar a Suprema Corte quando fomos nos Estados Unidos. Aumento do sofrimento das mulheres, aumento do número de DST, de AIDS, porque as pessoas usam preservativo, normalmente não é por causa da DST, não, é evitando a gravidez. E agora não, agora se engravidar não tem problema, a pessoa acha que a pessoa não tem nada. E aí, mais casos de DST, mais casos de soropositivos, HIV, uma doença muito grave. Sensação de que se é legal ou é moral, vai ter maior renda para médicos, para enfermeiras, para as clínicas. Vamos ter no Brasil uma indústria do aborto com mortes acobertadas, como o filme Blood Money, que o diretor esteve aqui, denunciou, não é que elas são acobertadas, porque a própria família tem vergonha de dizer que a moça foi fazer um aborto, e aí coloca no atestado de óbito outras informações. Tem hospitais já compactuados com as clínicas. Crescimento, maior renda do comércio de órgãos. Foi filmado recentemente agora, uma das diretoras do Planet Hood, não é, vendendo órgãos lá, e tem a filmagem, está no YouTube, inclusive, disponível para todos. Maior gasto público com abortos. Uma participante aqui também mostrou como a gente ia gastar muito mais com aborto. E não só com aborto, mas também com o tratamento das mulheres. Com depressão, com dependência química, com problema de suicídio, com transtorno de variada ordem, uma série de questões de gravidez ectópica. A todos os direitos da mulher e a saúde dela ficariam. As pessoas ricas continuarão buscando as melhores clínicas, não é? Vão continuar nas melhores clínicas, não vamos conseguir a igualdade, não vão todo mundo para o SUS, não, vão continuar indo para clínicas agora legalizadas. Nós vamos ter mais desgaste, senador Paim, e rejeição para os partidos que adotaram essa bandeira. Não é? Então, o PT precisa rever essa política, não é? Em que pese todos os avanços que nós admiramos, muitos avanços sociais do Partido Trabalhista, do Partido dos Trabalhadores, mas precisamos verificar essa questão. Diminuição da renda, olha que coisa curiosa, vai ter diminuição até da renda das ativistas e das ONGs para o aborto. Por quê? Porque na hora que legalizar, agora a gente já conseguiu o que queria, não precisa mais de vocês. Vamos desfazer a ONG de vocês, não tem mais necessidade. Vejam que até isso deve ser analisado. Vantagens, entre aspas, não é? Maior facilidade de escolha. Não é inteiramente livre para decidir, já disse a doutora Lenice Garcia. Redução dos abortos clandestinos, sim, é verdade. Redução da natalidade, isso vai gerar um problema de previdência, segundo alguns. O doutor acaba de contestar, não é? Mas há informações que sim. Poder matar os bebês com mais segurança, vamos poder fazer isso com mais segurança, e o processo seria legal. Essas são as chamadas vantagens. Agora, aqui é o paradoxo. O Brasil recebe milhares de refugiados, de imigrantes estrangeiros. Isso é belíssimo, mas não pode acolher as suas crianças brasileiras que fogem da morte, nem as suas mães. Não pode ajudar as suas mães. Que país é esse? Então, o que precisamos fazer, senador, é proteger auxiliares gestantes. Está lá o Estatuto do Nascituro, não, o Estatuto da Gestante, o nome está errado, não é? Já falei até para o deputado Bassuma. Responsabilizar o pai. Tem lá os exames de DNA hoje. É fácil descobrir quem é o pai. Por que o pai não responsabiliza? Por que ele vai ajudar? Diminuir a mortalidade materna é simples, ampliar a rede cegonha, dar apoio às crianças com creche, etc. Ampliar os direitos da mulher. Ampliar os direitos da mulher. Apoio às mulheres gestantes e com crianças pequenas, campanhas publicitárias que mostrem os malefícios do aborto para as mulheres, e não só para as crianças, campanhas que informem todo o apoio que o Brasil dará às suas mulheres, que o governo dará às suas mulheres, isso é que é importante. Agora, se discute, bebê até a 12ª não é um ser humano? Ora, a partir da concepção, o DNA é um ser humano. O DNA é uma prova fraca.
É uma prova fraca? Não. O DNA já é de ser humano. Bom, há várias correntes de pensamento divergentes. Então, tem diz que na quinta semana já tem os primeiros neurônios, tem diz que na oitava semana já tem, não é, todo o sistema nervoso básico. Com poucos dias, o embrião já engana o sistema imunológico da mãe e com 21 dias já começa a produzir neuropeptídeos, que é o sistema de comunicação, o sistema nervoso, endócrino e imunológico, defende a doutora Candace Pert, com várias pesquisas também com imprint, modelo organizador biológico. Então, agora, quem não sente dor pode ser morto? Não, é porque não sente dor. Olha, e mesmo que não sentisse, há várias pessoas que não sentem dor. Paciente em coma, usa morfina, alergia, sucona, aquelas doenças raras, não é? De a pessoa não sente dor nenhuma. Ah, então, podemos matar? Ah, não, podemos matar. Ora, se há dúvidas, se há opiniões opostas da ciência, inclusive, no direito penal a gente tem uma frase, indúbio pro réu. Será, senador, que o bebê seria pior do que um criminoso? Não é? Então, só para a gente concluindo, opiniões de algumas pessoas que lutaram pelos direitos humanos e contribuíram para um mundo melhor, mostrando que também os religiosos fazem a sua parte muito grande em favor dos direitos humanos. Gandhi vai dizer que me clarece claro como um dia de sol que o aborto é um crime. Madre Teresa de Calcutá vai dizer, um país que aceita o aborto não está a ensinar os seus cidadãos a amar, mas usar a violência para obter o que querem. E é por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. E Martin Luther King, né, o criador dos direitos civis, né, ele que vai libertar, vai fazer essa grande transformação dos nossos irmãos negros, vai dizer o quê?